Espírito que aceitou me receber, me proporcionar uma nova existência, isso significa muito. Então, a gente começa entendendo o papel da mulher nesse processo. A mãe que sempre está ao lado do filho. É interessante como que as mães, o espírito que recebem a tarefa bendita da maternidade, muitas não têm os seus próprios filhos, mas têm os seus filhos no coração. Muitas não fizeram a gestação do filho, mas adotaram os filhos através das atitudes mais nobres que alguém pode ter, que é trazer para o seu seio familiar uma criatura que precisa de amparo. Outras não agiram dessa forma, mas fazem dos filhos das outras mães seus próprios filhos. Mas a mãe de Lise esclarece um ângulo que ao lar é formado por dois eixos. Um eixo na vertical ligado ao mundo espiritual. Cabe à mulher esse eixo. É o papel da mulher. O espírito investido da feminilidade, da maternidade, passa a ser a guardiã do lar. E é interessantíssimo como que a mulher intui isso. Então, ela se liga por um eixo divino ao mais alto, ao mundo espiritual. Se nós observarmos bem, a mulher, a mãe, é a representante de Deus na nossa vida. Se alguém duvida, na horizontalidade, o homem. Ao homem é dado um papel também relevante de proteger o lar, a família. Ele tem um papel de provedor. A própria organização social, política, econômica. Isso não significa, eu não estou aqui com papéis definitivos, que as famílias recebem também o impacto da evolução. Hoje a gente se fala já de renda familiar. Os papéis, o meu filho, que tem dois filhinhos, se vocês precisam conhecer, são os netos mais lindos aqui na região. Vocês precisam ver, são duas, é um menininho e uma menininha, são lindos. Então, meu filho já tem um outro papel diferente. Ele faz muitas coisas que, há algum tempo atrás, era atribuído à mulher, somente à mulher. E, desta forma, a mulher nesse eixo vertical e o homem na horizontalidade forma um ângulo entre esses dois eixos, e esse ângulo é o lar. Essa imagem é belíssima. Então, nós precisamos compreender que a família, na perspectiva espírita, ganhou uma conotação extraordinária. Os casamentos. O casamento por amor é uma invenção de mais ou menos 100, 120 anos. Se observarmos como as raças, para manter toda uma estrutura, as castas, os interesses econômicos, os interesses políticos, sempre mantiveram as famílias mais ou menos associadas, garantindo a manutenção desses poderes. Mas voltando à questão da família, muitos acham que a família, ainda acham, infelizmente, que a família se resume a uma unicidade da existência que morreu. Ou você esperará o dia em que Deus há de separar os justos dos injustos, os bodes das ovelhas. A revelação de como as famílias são planejadas no mundo espiritual. Isso é extraordinário, isso é transformador. Antes do Espiritismo, a gente já pode definir a família antes do Espiritismo e a família depois do Espiritismo. Antes do Espiritismo, unicidade da existência. O filho pode até dizer assim, eu não pedi para nascer. Ou a mulher dizer assim, eu não quero ter mais filho, eu sou dona do meu corpo. Ou admitir que Deus planejou.
Mas o filho que eu gerei não existia antes. Portanto, é resultante de um processo divino. O processo do nascimento é mais um espírito que se configura num caminho traçado por Deus. As famílias são projetos divinos. Nenhum de nós está no lugar errado. Todos nós estamos no lugar certo, na hora certa, ao lado das pessoas certas, vivendo as circunstâncias planejadas pela inteligência suprema, como dizem os Espíritos na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema. Pois as nossas vidas não se cruzam por acaso. Os planos do lar, da família, são planos de ordem divina. São planos infinitamente justos e perfeitos. Nós precisamos muito cuidado com o sentimento do outro, muito cuidado com os planos do outro. Nós vemos que os tormentos da humanidade nascem nesses equívocos, nascem no lar mal formado, na família que não tem tempo para cuidar dos seus filhos, do homem equivocado que está preso na horizontalidade que eu me referi, aos bens materiais, e diz para o filho: eu não estou em casa, meu filho, não pare em casa porque eu estou cuidando do seu futuro. E o filho cresce e vai: eu não quero que o senhor cuide do meu futuro, eu quero um pai agora. São criaturas benditas que voltam. Nossos filhos, às vezes a gente diz assim: poxa, eu queria um filho assim, assim, assim. Porque quando a gente está esperando um filho, você quer homem ou mulher? Sabe, eu não fiz o exame, mas tanto faz, vindo com saúde. Então a gente imagina ele com saúde plena, espiritual, mental, emocional, orgânica, um ser divino, maravilhoso, sem nenhum problema. E ele se manifesta diante de nós com a sua singularidade, com as suas necessidades específicas, vinculados espiritualmente a você. É como se Jesus ordenasse: filho querido, cuida desse, em meu nome. Os nossos filhos, que possamos realmente construir o mundo de paz que nós desejamos, começando dentro do nosso lar. Um mundo de compreensão, de tolerância, que a gente tanto reivindica para o mundo. Nós nos comprometamos de que isso aconteça no nosso lar. A harmonia, as opiniões respeitadas, as tendências, as orientações respeitadas, que nós achamos que tudo deve ser colocado no mundo desta forma, comece no nosso lar. Quantas vezes nós estamos preocupados com as baleias? As baleias, estão matando as baleias, meu Deus, até... E o peixinho que está no nosso aquário, lá na sala, ninguém dá comidinha para ele. E ele fica discutindo, né? E tem lá o pozinho para colocar no aquário e ninguém coloca. Porque as florestas da Amazônia e tal... E a samambaia está lá, ninguém põe água para ela. Nós não somos chamados para transformar o mundo. É muita coisa para a gente. Somos chamados para colaborar na transformação desses espíritos e, começando por nós, que Deus nos deu como família. Que Deus nos abençoe. Que a gente realmente possa ser iluminado nesse sentido e compreendamos definitivamente que tudo começa no lar. Tudo tem os seus desígnios divinos e que a gente possa, atendendo a esses desígnios, servir a Jesus, servir a Deus e respeitando e amando os nossos companheiros de jornada. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de vocês.